Shalom, eu sou o Flávio Teles, criador do canal Or Torá, Luz da Torá. Hoje nós iremos comentar duas porções, dois versos do chamado Novo Testamento, que se encontra em Atos, capítulo 20, versículo 7, Maaseh HaShalichim, e 1 Coríntios 16, 2, aonde temos nas versões aportuguesadas, geralmente esses versículos, traduzidos na parte A, na primeira parte do versículo, como "e no primeiro dia da semana". Então se enfatiza nas traduções em português que essas reuniões, ou que a coleta que Shaul manda fazer no capítulo 16 para as congregações, ou Kehilut da Macedônia, se deu no primeiro dia da semana. Esses dois versos, geralmente nos comentários ou nos catecismos da Igreja Católica, são utilizados justamente para fundamentar aquela ideia de uma ressurreição no domingo. Por isso que as traduções sempre enfatizam e são inclinadas ao primeiro dia da semana. No entanto, o texto grego dessas duas porções, desses dois versos, não correspondem, é totalmente incompatível com as traduções aportuguesadas que seguem essa linha cristianizada. Nós iremos ver isso agora. Então iremos fazer um comentário de caráter gramatical, semântico gramatical, e um comentário finalizando de característica histórico cultural, né? O conceito cultural de Shabat. No texto grego temos aqui a expressão endetemiaton sabaton, Atos 20, versículo 7. Em Coríntios temos katamian sabaton. Aqui no texto grego nós temos aqui uma preposição em, né? Temos aqui uma conjunção coordenativa ou pós-positiva, que é traduzida geralmente como um porém, um mais. Temos aqui o artigo feminino. Por que eu sei que é um artigo feminino? Por conta da vogal eta, que caracteriza uma terminação feminina, acompanhando o numeral feminino mia. Então, gravem isso. Isso aqui é um numeral, né? Por que esse numeral está aqui? A gente vai explicar. Temos aqui o artigo plural neutro, juntamente com o substantivo também, que está no plural e é neutro, da expressão sabaton. A primeira irregularidade que nós vemos nas traduções aportuguesadas é que a expressão sabaton, que está no plural, ela é traduzida como se fosse um singular. A primeira irregularidade, sábados, sendo traduzido como semana, que não corresponde, essa expressão não corresponde ao vocábulo semanas, como se traduzem, e muito menos ela está no singular, ela está no plural. São duas irregularidades na verdade. A segunda delas se encontra na expressão mia. A expressão mia é traduzida dentro do texto grego como primeiro, e na verdade a expressão mia ela é utilizada dentro do texto grego como um equivalente, como se fosse um artigo indefinido, uma vez que dentro da língua grega nós não temos o artigo indefinido. E para não ficar somente nas minhas palavras, né, tá aqui a gramática do Valdir Carvalho Luz, né, que eu acho muito boa, uma das melhores, e ele vai falar aí sobre a função do numeral, conforme vocês podem ver aí. Então temos o numeral feminino, que é o que está sendo utilizado ali, o neutro e o masculino. Então esses numerais, eles são utilizados para exercer a função de artigo indefinido, uma vez que na língua grega não tem artigo indefinido, assim como também não há artigo indefinido dentro da língua hebraica. A própria ausência ou omissão do artigo caracteriza o substantivo no indefinido. Então, o texto aqui, na verdade, ele não está trazendo o numeral aqui, ele não tem aquela ideia ordinária, primeiro, como convencionalmente é traduzido. Aqui, o texto ele quer enfatizar que estava ocorrendo uma reunião, e essa reunião para quebrar o pão, partir o pão, que não é a chamada Santa Ceia, nenhuma comunidade, historicamente, culturalmente falando, comemora a Santa Ceia aos moldes cristãos. A Santa Ceia é o Seder judaico, é o jantar de Pêssah, que ocorre do dia 14 para o dia 15 do mês de Nissan. A reunião estava acontecendo em um dia de Shabat, que o texto não define. Poderia ser um Shabat semanal, poderia ser um Shabat de Pêssah, que é Páscoa, Shavuot, Pentecostes, ou
um Shabat de Sukkot, tabernáculo. Só que o texto ele não define. Então, o que o texto está dizendo? E em 2 sábados, né? E em 2 sábados. Numeral feminino exercendo a função de artigo indefinido. E não como se fosse um numeral ordinal, primeiro. Até porque, aí aqui a segunda parte do nosso comentário. A língua grega, ela dispõe de um adjetivo chamado protos. Protos. Aí, tradutores, protos. Estudantes de língua grega, que defendem o erro, né? Se a ideia fosse transmitir o conceito, uma ideia de primeiro dia da semana, utilizaria-se a expressão protos juntamente com a expressão emera. Emera, né? Vamos colocar assim, emera, né? Protos emera. Emera é dia. Então, protos emera é primeiro dia, ou emera protos, tanto faz. Primeiro dia. Né? No primeiro dia, aí sim, se de repente eu incluísse a expressão sabaton, ou sabat, ou sabaton, no singular, poderia, juntamente em conexão com essas duas expressões, ser entendida como semana. Porque não faria nexo eu entender primeiro dia do sábado, né? Ou seja, primeiro dia, aí seria primeiro dia do sábado. Aí faria nexo eu traduzir a expressão sábado como semana. Agora, não nesse caso aqui. Aqui é numeral, exercendo a função de artigo indefinido. Então, mas essa expressão não é utilizada no texto do Novo Testamento, Koiné. Abre aí um programa, busque lá. Quando as mulheres vão ser apedrejadas por aqueles fariseus, a mulher adúltera, Yeshua fala, tire a primeira pedra quem não tem pecado. Protos. Deixe primeiro a sua oferta no altar e vai lá reconcilia-te com teu irmão. Protos. Tira primeiro a trava do teu olho para depois tirar o argueiro do olho do teu irmão. Protos. A expressão ela é frequentemente utilizada dentro do texto do Novo Testamento. Então usaria-se a expressão protos juntamente com a expressão emera para caracterizar uma reunião no primeiro dia da semana. A expressão emera, né, ela vai aparecer dentro do texto grego da Septuaginta, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 5, diz assim, e foi tarde, manhã, dia primeiro. Isso em português. No texto grego aparece assim, dia 1. Aí aparece, pan, emera, botei o avo, emera, mia. Emera mia. Dia 1. Isso é a tradução literal do grego, que corresponde exatamente à mesma coisa que está no texto hebraico. Yom Erad. Yom Erad. Dia 1. Então, Yom aqui seria Emera e Erad, Mia. É numeral, por quê? Mia é numeral. Então, se eu quisesse, ou se o autor do texto, ou a pessoa que adaptou, que copiou o texto, que fez a cópia do texto grego ali, ou vamos considerar, porque no aramaico traz Yomá, Derrad Beshabat, né? Em um primeiro do sábado, ou um primeiro da semana, né? Yomá é dia, né? Derrad 1, né? E Beshabat traz a ideia de Shabat. Se a ideia fosse realmente refletir esse conceito de primeiro dia, é como eu falei, bastaria tão somente tirar a expressão mia e usar a expressão protos, que é a expressão, na verdade, mais adequada para refletir esse conceito de primeiro dia da semana. Então, aqui temos aqui a parte gramatical, né, que não corresponde, uma vez que a expressão sabaton, ela está vinculada a mandamento de se observar o Shabat. Zahó etion, Shabat lekadeshô, Êxodo 20, verso 7. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Então,
Então o Shabat, a expressão Sabaton no texto grego, em toda a extensão da Taná, ela é sempre utilizada em lembrança do sétimo dia do calendário judaico. Historicamente falando, nenhuma comunidade judaica até os dias de hoje observa domingo. Nenhuma, né? Todas as comunidades judaicas, o povo judeu é um povo tradicionalista. As suas práticas, mandamentos, mitzvot, foram preservados de forma milenar. O Shabat é tido como Lev HaMitzvot, coração dos mandamentos. Então, o texto grego ele é incompatível gramaticalmente e culturalmente. O Shabat ele está no sangue do nosso povo. O Shabat ele é algo convencional. Não se tira isso. A teologia ela tenta arrumar de subterfúgio, de argumentos teológicos, filosóficos para tentar justificar. Mas para quem conhece, para quem estuda, para quem frequenta ou vive no ambiente, sabe que não corresponde. Então, está aí, meus irmãos, esse pequeno comentário. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar e curtir os materiais. Fiquem na paz. Um forte abraço para todos vocês. Shalom, shalom.